E aí, pessoal, para fazer o cabelo, primeira coisa você deixa um like, compartilha, me segue no Instagram, Facebook, ArtStation. Bom, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é a marcação do couro cabeludo dele aqui. Para isso eu venho aqui, ó, brush, segurando o Ctrl, ponho em laço. Eu vou desenhar aqui com a máscara, como se fosse o desenho do couro cabeludo dele. Segurando o Ctrl, eu vou fazer o desenho usando a máscara. Deixo ele de frente para poder fazer o desenho aqui. Aí você pode se perguntar, quanto de testa o personagem tem que ter? Aproximadamente da medida da linha da sobrancelha aqui até a base do nariz, projetado para cima. Como que eu faço para calcular isso? Aqui no ZBrush de uma forma mais exata. Você aperta W, Y, aí você vai vir aqui na base do nariz dele, com o gizmo que agora virou transpose, segurando Shift, eu levo até onde eu quero que o final da minha medida. Aqui em cima e na base do nariz. Aí agora eu venho em Preference, e depois de vir em Preference, venho em Transpose Unit, aqui nessa última opção, em Calibration Distance, eu coloco 1. Aí agora, toda vez que eu puxar, ele vai pegar exatamente a medida da base do nariz, até onde eu coloquei, transferindo ela para cima. Deu aproximadamente aqui. Eu gostei do cabelo dele, como eu encolhi um pouco a parte de cima da cabeça dele, para ficar um pouco estilizado, eu vou deixar a linha do cabelo aqui, mas daria exatamente aqui onde está. Medida ela vai se repetindo, eu seguro o Shift e vou arrastando. Ela vai pegando a altura da base do nariz até onde eu marquei e ela vai transferindo, ó. 1, 2, 3, 4 e vai indo, ó. Bom, voltando aqui para o cabelo, posso fazer isso aqui. Eu dou um Ctrl Shift D. E eu vou duplicar essa cabeça. Para vocês verem que duplicou, apareceu outra aqui. Se eu der um Ctrl Shift D, vai multiplicando as cabeças. Mas eu só preciso de mais uma, então eu vou excluir a outra. A cabeça que eu modelei, ela tá com subdivisão. Ela tá assim. Ela tá em Low Poly. Deixar ela em High Poly. Aí eu vou dar um Del Lower. Em Geometry. Aqui em cima já tem ele aqui, ó. Eu dou um Del Lower. Ele excluiu as subdivisões. Agora quando eu mover ele não desce mais para a primeira subdivisão. Destacar só isso aqui do personagem, jogar o restante do rosto dele fora e ficar só com couro cabeludo, você vem aqui em Edge Loop e usa essa opção aqui, Edge Loop Mask Border. Ele criou um loop no final da máscara. Aí agora eu dou um Ctrl, Shift e dou um clique na onde está a máscara. Pronto, ficou assim. Aí eu dou um Del Hidden. O Del Hidden está aqui. O Del Hidden está aqui. Você vem aqui em Geometry, Modify Topology, você vai achar ele aqui, Del Hidden. Ele vai excluir a parte que não está visível. Ele vai tampar isso aqui. Agora que eu excluí o rosto dele, eu vou só mudar a cor aqui para facilitar a visualização, para tornar mais didático. Eu vou desabilitar aqui Solo e vou dar um Inflate. O Inflate eu gosto de usar o gizmo. Vou voltar aqui com Y, que o gizmo volta. Você segura Ctrl, nesse quadrado do meio você clica, segurando Ctrl e puxa para cima que ele vai dar um leve Inflate. Vou dar um Close Roll. Ele fica no mesmo lugar do Del Hidden, aqui em Modify Topology. Então Close Roll. Aí ele fez isso aqui. Aí se você notar, aqui ficou só uma casquinha no pé do cabelo dele. Então eu aperto W e dou um clique, segurando o Ctrl, eu dou um clique aqui na parte de dentro e vai mascarar. Para arrastar ele assim, eu seguro o Alt e movo aqui ele para frente, para trás, para o lado e assim por diante. Seguro o Ctrl e dou um clique aqui onde eu desejo e não fique a máscara. Aí agora eu vou apertar X para desativar a simetria e vou apertar nesse símbolo aqui de GPS. Ele foi para o centro. Eu posso fazer isso e tudo vai convergir para o centro. Ou posso usar esse aqui, depois esse aqui. Não muda tanta coisa, mas você escolhe o que acha melhor. Pode fazer isso. Feito isso, ou assim. Ele ficou com espessura e está atravessando a cabeça do personagem. Aí agora eu venho aqui em Geometry e dou um Dynamesh nele. Vou testar o Dynamesh de 128. Para ativar e desativar aqui as linhas aqui, as edges, eu aperto Shift F
de faca. O Dynamesh não tem uma malha muito legal, ele é muito irregular, vai ser esse problema. O que eu vou fazer agora, eu venho aqui em Geometry, Zero Mesh, e aqui em Target, geralmente eu faço assim. Eu aperto Shift F de faca para ver topologia, coloco ali, por exemplo, o número 4, que é 4000. Aperto o X, ativar a simetria e dou um Zero Mesh. Ficou até legal desse jeito aqui, eu vou deixar assim mesmo. Para assumir esse risco do meio, você pode vir aqui em Deformation e vem em Poly. E aperta o número 1, tá muito low, então ele vai ficar meio forte. E ele vai dar essa arredondada no cabelo, ou você mantém o que tava mesmo, se você quiser essas quintas. Eu vou deixar arredondado. Agora para fazer o cabelo, eu vou em Surface e vou colocar aqui, mas se você tem o PC um pouco fraco, para você testar se vai ficar legal, você só aperta a letra D de dado para simular a subdivisão. Você vem em Noise, vai ficar assim. Ah, mas eu quero saber se esse Noise está muito forte. Você aperta aqui a opção de Render ou Shift R e vê como ele vai fazer uma simulação de como vai ficar o modelo final. Ficou bem fraco. Eu venho Edit, Noise Plug, Vorone e vai aparecer essas bolinhas aqui. Aí eu deixo um pouco longe, mas vou deixar perto para você ver o que vai acontecer. Aqui em Hell é a força. Se você desativar ele, ele fica mais forte. Ele ativado, ele dá uma suavizada. Aí aqui eu puxo para a esquerda. Para a esquerda ele puxa positivo. Para a direita ele puxa negativo. E eu quero positivo. Então para a esquerda. Ficou dessa forma. Essas bolinhas eu vou deixar um pouquinho maior, porque é um cabelo, eu quero um cabelo um pouquinho mais volumoso e mais estilizado, meio pro cartoon. Não 100% cartoon, um estilo mais ou menos cartoon com semi-realista. Aí aqui em plugin, scale, eu dou um clique e uso a barrinha de cima para a direita, para ficar maior. Vou dar uma distanciada para ver como ficaria num personagem menorzinho. E dou um OK. Dou OK. Ficou dessa forma aqui. Aí agora ele fica meio achatado, sem volume, respeitando a silhueta certinho. Mas se eu der um Shift R, ou apertar aqui em Render, ele vai mostrar como vai ficar o cabelo. Ele ficou desse jeito. Eu vou aumentar um pouco. Eu não preciso ficar aumentando a força aqui. Por exemplo, dessa forma aqui. E testando para ver como vai ficar. Eu não preciso. Eu posso fazer desse jeito aqui. Eu venho aqui em Layers e clico nesse símbolo aqui de New. Esse símbolo que tem um quadradinho com mais no meio. Um símbolo de positivo no meio. E deixo ele aqui gravando. Aí deixo o Layer e venho em Surface. Venho em Edit. Posso diminuir a força dele aqui. Deixar um pouquinho maior. Ok? Depois de feito isso, lembra que ele está no modo Preview. Eu vou apertar Shift D para voltar para a resolução baixa. Para ele ficar novamente sem... Para ele não ficar lisinho. Aí eu venho. Você não pode usar o Shift D e dar Ctrl D em cima. O computador começa a travar. Sempre dá o Ctrl D com ele desse jeito aqui. Vou fazer um exemplo aqui. Eu aperto D e dou um Ctrl D. Para fazer essa textura eu vou precisar, geralmente eu coloco acima de 1 milhão. Aqui não tá dando para ver muita diferença, porque é só uma cabeça simples, tá com pouco polígono. Mas isso aqui quando começa a ficar, a peça começa a ter corpo, a roupa, acessórios, isso aqui começa a travar. Você vai fazer risco e começa a dar problema. Dá muito problema, não dá Ctrl D em cima de malha com simulação de subdivisão. Vou dar Ctrl Z aqui. Então não faça isso. D e depois Ctrl D em cima. Primeiro deixa low e depois Ctrl D. 1, 2 e vai indo. Aí agora eu venho aqui. Eu tive que deletar a layer. A layer você tem que usar ela agora, depois que deu os Ctrl D necessário. Venho em Layers. Eu crio o layer aqui. Para apagar essa layer, eu aperto aqui no X. Para criar uma nova, eu aperto aqui nesse símbolo de New. Aqui eu posso renomear, posso pôr cabelo, hair.
deixo o REC gravando e venho em Surface. Põe o Noise. Vou só ver como ficou aqui o tamanho das esferas que vai aparecer. Vou mudar só um pouquinho o tamanho. E venho aqui Apply to Mesh. Eu gostaria que ele ficasse com a textura do cabelo mais forte, mais saltada. Aí você vem aqui em Layer, clica aqui em REC, vai aparecer um olhinho, e você pode mudar aqui, menos ou mais. Isso funciona se você, por exemplo, você não gostou do tanto de força que foi aplicado. Então você volta aqui, ó. Quero menos força. Você, quero negativo. Aí você volta, vai voltando. Isso aqui serve para fazer metal amassado também, como se fosse batidas no metal. Se você clicar aqui no olhinho, a textura some. Clicando na outra bolinha, volta a gravar. Eu vou dar um Ctrl Z até sumir a camada. Vou voltar em Surface, Noise, Edit e vou deixar ele bem forte. Ok. E vou criar antes de aplicar, eu vou criar uma layer. Vou voltar em Surface e vou dar um Apply to Mesh. Vai ficar bem forte o volume. Agora eu consigo reduzir aqui em Layers. Estou ativando o REC. Consigo diminuir aqui o tamanho do volume. Se você quer um personagem um pouco mais realista, eu quero textura nessas esferas que está na cabeça dele. Você pode vir aqui criar outra layer. Em Surface, Noise, vai aparecer bolinha em cima das bolinhas. Textura em cima da textura. Só que eu não quero mais Noise Plug. Eu quero aquele chiado. Você pode fazer com camadas, por exemplo. Você deixa esse tipo de chiado aqui. Ok. Dou um Apply to Mesh. Aí o cabelo começa a ficar um pouco mais real. Aí você, mas quero um pouco mais de textura. Noise, Edit e diminuo um pouquinho mais. Vou tirar um pouco a força. Diminuir mais um pouquinho. Ok. Apply to Mesh. Aí já virou um cabelo mais realista. Aí depende do tamanho da escala. Para você calcular a escala, por exemplo, se a cabeça tem 4 cm, você pega uma régua, coloca na tela do seu computador 4 cm e deixa ele aqui. No meu computador 4 cm está dando isso aqui, aproximadamente. Eu quero saber se a textura está boa o suficiente para ser impresso. Dou um render e vejo se eu vou conseguir ver a textura bem. Aqui para mim já está satisfatório. Então aqui eu já deixaria assim para poder partir para a impressão a parte do cabelo. Mas eu quero o cabelo, só que eu quero o cabelo mais bem ralinho. Você pode vir aqui no Standard, nesse brush, o inicial, clica aqui em Stroke, Spray. Em Alpha, você coloca esse Alpha aqui, esse ou esse aqui. Eu vou usar esse aqui. Vou passar aqui para você ver o que acontece. Ele vai criando o cabelo. Você pode deixar menor, mesma coisa, depende do tamanho da escala que você vai imprimir, o tamanho que vai ficar. Só que aí muda. Eu posso fazer a textura do cabelo.
Só que aí muda. Eu posso fazer o desenho do couro cabeludo usando o próprio spray. Aqui ele está pintando de branco. De branco não, de cinza. Aqui ele está pintando de cinza claro. Eu posso deixar mais escuro e fazer isso aqui. Já fazer o borrifado do cabelo com a cor certa. Se acontecer assim, eu quero ver de longe o personagem. Se você fizer isso aqui, olha o tamanho do brush que vai ficar. Para isso não acontecer, você aperta a barra de espaço e dá 2 cliques aqui em Dynamic. Ele vai manter o tamanho do pincel que você está usando, não importa a distância que ele fique. Vai ficar a mesma proporção. Vamos fazer barba também. E agora uma dica extra para terminar o vídeo. Não esquece de deixar o like se você chegou até aqui. Comenta também dúvida. Inclusive essa aqui é uma dúvida de um inscrito que me falou um tempo atrás, que eu trouxe agora para o canal para responder a dúvida do inscrito. Se você tem alguma dúvida, deixa no comentário aqui embaixo que eu respondo assim que eu tiver um tempo livre para gravar um vídeo. Então vamos lá para a dica extra. Eu vou segurar Alt e dou um clique no... Olha só. Por exemplo, aqui eu estou vendo a lente. Eu estou com a lente ativa. Se eu segurar Alt, eu vou mudando e dando um clique. Se eu segurar Alt, por exemplo, eu quero ir para a armação. Eu aperto Alt e dou um clique na armação. Mudei para lá. Quero ir para o dente, mesma coisa. Seguro Alt e dou um clique no vidro. Dá uma olhada. Se eu der um render, vai ficar dessa forma aqui. Agora, se eu fizer isso aqui, deixo a lente ativa e venho aqui em Display Properties, aqui embaixo. E você vem aqui, ó, PPR Section. Vai vir assim, você dá um clique aqui, vai expandir essa tela para baixo. Aqui é a visibilidade. Por exemplo, você não vai ver nada acontecer aqui na lente. Eu vou deixar aqui em 30%, por exemplo. E agora, por exemplo, você quer fazer um render para apresentação, só para apresentar o personagem. Você aperta aqui PPR para dar um render. E o olho dele aparece lá dentro. Quero ver mais da lente do óculos. Então eu vou deixar, sei lá, 64. E assim vai indo. Por exemplo, eu quero como se fosse de vidro puro. Deixei a visibilidade em 0. Ficou assim. Mas pode ir brincando. Aí você pode ir testando aqui o que você acha melhor. Posso mudar a cor da lente também. Deixar escuro, por exemplo. Deixar aqui 38%. E ir fazendo o teste. Um óculos mais escuro. Vou apertar N de navio para ver a subtool que eu tenho aqui. Vou colocar o cabelo dele para ver como ficou. Uma coisa que eu gosto de fazer também, às vezes, para apresentar alguma coisa, é mudar um pouco a luz. Em Light. E mudo aqui para um leve. Não vou falar a cor porque eu sou daltônico, então eu vou deixar essa cor aqui para mim que é azul, roxo, sei lá. Em Light de novo. Aqui é a intensidade. Eu vou deixar em 1 para ficar mais claro. E dou um render.
O que eu gosto de fazer também às vezes na hora que estou modelando é deixar duas fontes de luz. Por exemplo, uma na esquerda, meio aqui como se fosse 11 horas da manhã, 10 horas. Desativa essa luz e ativa a luz do lado. Dou um clique seco aqui no meio da esfera e ativo aqui para 2 e faço isso aqui. Vou movendo a luz aqui para deixar só como se fosse uma casquinha ali aparecendo. Aqui eu posso pôr outra luz de outra cor. E eu clico aqui em Light, propriedade da luz aqui, abaixo essa parte até lá embaixo, clico aqui, faço como o gráfico diminuir aqui e deixar só um pedacinho. Aí ele só recorta o personagem ali. Ativa a outra luz. Se eu quiser eu posso modelar assim, com a outra luz, pegando ali o volume para eu ver alguma diferença na modelagem, como tá ficando algum determinado volume. Só não fica legal quando dá o render, quando usa as duas luzes, que o ZBrush se atrapalha e fica bem esquisito. Eu não gosto. Então é isso, pessoal. Obrigado por chegar até aqui. Até mais.